Bom dia, Second House. Vocês estão bem? Tá todo mundo bem? Vamos de novo então. Bom dia, Second House. Glória a Deus. Deus é bom, né? Deus é bom, né, gente? Louvado seja o nome do Senhor. João 20, verso 19. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles. No meio deles. No meio deles. E disse: paz seja com vocês. Feche teus olhos por um instante. Jesus, nós queremos entregar esse momento na tua presença, Pai. E mais do que qualquer coisa nesse lugar, nós queremos estar sensíveis à tua voz. O interesse do meu coração aqui, Pai, por estar conduzindo a palavra, é que o Senhor seja ouvido nessa manhã. É que pessoas se acheguem mais uma vez à tua presença. Essa é uma manhã de reconexão, de aproximação. Não é mais tempo de nós ficarmos flertando com dois caminhos, olhando para duas direções. Não, o Senhor tem nos chamado a um caminho, a uma direção. E como igreja Second House, nós nos levantamos nessa manhã para adorar, celebrar aquele que vive e reina, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós te damos total liberdade nessa manhã para que a palavra seja algo que vá curar a tua igreja, que vá tratar a tua igreja. Não se refere ao meu conteúdo, ao que eu tenho, mas sim o quanto eu me dispus a servir e ser usado pelo Senhor. E eu quero que aquilo que o Senhor colocou no meu coração seja parte no meio da igreja. Seja bem-vindo no nosso meio, Jesus. Seja bem-vindo no nosso meio, Jesus. Seja bem-vindo no nosso meio. Tu és o convidado de honra nessa manhã, Jesus. Tudo que nós precisamos é ouvir o Senhor nessa manhã. Tudo que nós precisamos nessa manhã é estarmos sensíveis à tua voz. Por isso nós deixamos de lado toda a vaidade, todo o ego, toda a dificuldade relacional, tudo aquilo que nos limita de chegar diante da tua presença, Senhor, e ser uma igreja ajustada e preparada. Que os céus de fato invadam esse lugar. Que os teus santos anjos tenham liberdade nesse lugar para conduzir a adoração, a intercessão, a ministração daquilo que vai ser proposto aqui. Reconheço a minha dependência, reconheço o quanto eu preciso ouvir do Senhor. Por isso eu te peço, fala conosco, Jesus. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor e celebrar em reverência à palavra, ao que Ele representa para todos nós. Queridos, como todos já sabem, os nossos pastores, o Benho já frisou aqui, estão em missão, estão na terra, estão à mercê do que o Senhor tem a respeito. E o nosso papel como igreja é estarmos aqui hoje, falando daquilo que Deus tem nos confiado. E essa é uma mensagem que eu quero compartilhar com você. E antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem é que se considera igreja junto com a Second House? Pode levantar sua mão, Glauber. Eu sou igreja junto com a Second House. Eu quero olhar no rosto, que aí vocês não têm para onde fugir. Aqueles que não levantaram a mão, eu vou entender, eu vou discernir no Espírito que estão discernindo isso, ou são visitantes. Mas para aqueles que entenderam algo específico para essa manhã que Jesus preparou, eu quero que você junto comigo caminhe debaixo dessa verdade, amém? E eu comecei a ler um livro, e esse livro me levou a algumas reflexões. E esse livro é intitulado como Uma Igreja com Propósito, do mesmo autor de Uma Vida com Propósito, Rick Warren.
E esse livro me levou a algumas reflexões do ser igreja, do conduzir as coisas como igreja, do entender, do discernir. E passados seus dias, eu ouvi do Espírito Santo essa frase, a qual eu intitulei o título dessa mensagem: uma igreja simples, mas não superficial. E eu gostaria que você ficasse com essa mensagem na sua cabeça: uma igreja simples, mas não superficial. Me peguei refletindo e pensando nos últimos dias, e pensando o que nós nos tornamos como igreja. E eu gosto de fazer link com aquilo que nós estamos vivendo e o que Deus tem nos dado, porque toda palavra é um banquete, é uma mesa, amém? Não sei se você considera isso quando você vem para a igreja, se você vem para uma palestra, que Deus quebre isso no teu coração, e que você tenha a plena sensibilidade que você está vindo para um banquete, onde Deus está instruindo e alimentando seu filho, suas filhas, na mesa da revelação. E a palavra é isso, a palavra é nós nos assentarmos numa mesa onde o banquete está sendo disponibilizado para cada um de nós. E a palavra que o pastor ministrou semana passada, alguém pode me dizer o título dela? Qual era o título da palavra? Pois bem, semelhantes a quem? E Deus me levou a um pensamento. E o cenário que nós vivemos hoje nos leva ao entendimento de que nós nos assemelhamos a muitas coisas. Criamos muitos ídolos, falsas verdades acessam o nosso coração. Como assim, Glauber? Eu te afirmo que muita mentira tem entrado dentro do teu coração e tu tem tomado ela como uma verdade. Isso tem atrasado o propósito de Deus para a tua vida. O nosso papel como igreja é, em unidade da fé, crescer e uns com os outros se multiplicarem, se aperfeiçoarem. O provérbio vai dizer que o amigo um com o outro ele foi feito para se afiar. O sentido não é uma competição. Eu chego na frente, eu sou ungido primeiro, eu prego primeiro, eu oro primeiro. Não. Nosso papel está muito equivocado quando nós pensamos assim. A nossa jornada ela foi feita para andar ombro a ombro, guardando a retaguarda uns dos outros, sendo suporte, instrumento de Deus. E lendo esse livro, o Rick ele vai numa profundidade sobre o que é ser uma igreja com propósito. E eu me peguei refletindo: será que nós estamos nos tornando uma igreja com propósito? Será que esse projeto que Deus nos deu hoje é algo muito bem específico, muito bem compreendido no nosso coração? Sim ou não, igreja? Quem pode dizer: eu tenho propósito claro do que é ser igreja para mim? Quem pode ter essa coragem de levantar a mão? Eu tenho propósito e o entendimento claro do que é ser igreja para mim, seja como second house, ou para onde Deus me enviar, para as nações, para onde. Você tem essa verdade no seu coração? Se você não carrega isso hoje, você vai sair daqui carregando essa verdade, porque você não foi feito para sobreviver. Você tem um propósito debaixo da terra. E os céus declaram que Deus nos comissionou e nos capacitou para viver algo muito maior do que nós, na nossa mesquinhez e incapacidade, muitas vezes julgamos que é o suficiente. Não é sobre uma faculdade, não é sobre uma profissão, não é somente sobre um ministério, vai muito além. A compreensão e o entendimento de todas as coisas a respeito do que essa igreja vai muito além. Porque quando nos tornamos instrumentos um para com os outros, crescemos, amadurecemos, lapidamos e multiplicamos. E quem ganha é o corpo de Cristo. E essa palavra, quando Deus falava comigo, e o Espírito Santo sorrateiramente falou: simples, mas não superficial. Eu fiquei pensando: Deus, será que nós não estamos nos tornando pessoas superficiais, em relacionamentos superficiais, em atitudes superficiais? Eu digo que eu amo, mas é superficial. Eu discipulo, mas é superficial. Eu ando junto, mas é superficial. E esse mecanismo que nós criamos vai nos jogando para fora do propósito de Deus, vai nos distanciando da verdade. Mas eu quero afirmar que essa manhã é uma manhã que Deus vai esclarecer coisas a respeito do nosso coração. Nos últimos dias Deus tem me levado a refletir sobre a importância da igreja local. Tudo que podemos construir através de uma comunidade saudável, uma igreja simples, mas não superficial. E sempre que eu vou para as Escrituras, eu vejo Jesus ensinando, multiplicando, evangelizando na sua forma simples de ser. Simples. Jesus ele era simples. Ele era encarregado de um poder, de uma soberania, mas ele era simples naquilo que ele fazia. Simples, porém eficaz. Nada superficial.
Uma igreja simples, mas não superficial, é aquela que entendeu o coração do Evangelho. O Evangelho tem um coração que pulsa por almas. Se nós não somos pessoas superficiais no Evangelho a qual nos propomos a viver, a quem nós estamos multiplicando o Evangelho? A quem nós estamos confiando a verdade que foi nos dada? Na nossa mão foi nos dada uma verdade, uma palavra, algo que instiga os nossos interesses, que impulsiona os nossos sentimentos. A quem nós estamos levando essa verdade? Quem tem ouvido a partir da nossa boca a verdade que nos liberta e que é libertadora de fato? Ela não se define pelo tamanho do templo, pela estrutura ou pela quantidade de membros, mas pela presença viva de Cristo entre o seu povo. E eu quero afirmar, a Second House está no caminho certo, porque há uma presença viva de Cristo no nosso meio. Mas eu quero acrescentar algo mais. O que nós fazemos a partir desse momento que nós nos reunimos aqui? E já conhecemos uns, conhecemos os outros. Eu sei qual é a verdade do Wesley, eu sei qual é a verdade do Ben-Hur, eu sei qual é a verdade do Gregory. Mas então, e as pessoas que não ouviram falar ainda a respeito desse Cristo que liberta? O que elas esperam receber de mim e o que de fato elas recebem? O que é proposto através da minha jornada? Ou eu só estou como um sobrevivente nessa terra? Luto para pagar a conta, acordo brigando com o relógio, acordo lutando com o mercado de trabalho, com os problemas familiares, com os problemas ministeriais. Aonde tudo isso vai me levar? Qual é o sentido de todas essas coisas? Para o que Deus me chamou para fazer no meio de todo esse cenário? Qual é o nosso papel como igreja? Nos assentamos nessa mesa onde Deus preparou, eu recebo o banquete, Ele me sara por 1, 2 horas. Eu sou tomado de uma euforia e isso ativa algumas sensações no meu corpo. Mas aí chega a segunda-feira e tudo que eu tinha nas minhas mãos se esvai e é como perda. Eu volto a ser alguém com um ego que é de altivez. Eu volto a ser vaidoso, eu volto a ser mentiroso, eu volto a ser adúltero. Que igreja nós nos tornamos? O que Cristo pode esperar de nós? Se Cristo viesse hoje e encontrasse a Second House, o que Cristo olharia da Second House hoje? Qual seria a visão de Cristo a respeito de nós? E isso é pessoal. Você não deve satisfação a mim, mas você tem um Deus que se entregou por completo por você. Há uma dívida. Se você não reconheceu essa dívida ainda, eu oro para que num tempo oportuno Deus destrave isso no teu coração. Você tem uma dívida de gratidão com Deus. Ele, sendo puro, sendo manso, se fez oferta por mim e por você. Jesus nos revela na sua simplicidade desde o início, quando escolhe pessoas simples e humildes para iniciar a sua missão. Ele escolheu pessoas não com a mais alta posição, não com a maior capacidade intelectual, não. Ele escolheu os mais dispostos. E essa manhã Deus está chamando pessoas. Não é sobre capacidade, é sobre disposição. É sobre a disposição do teu coração. Ele nos ensina que não se trata de quem somos, mas do quanto estamos dispostos a nos deixar transformar por Ele. Muitas vezes eu me peguei na jornada lutando com as minhas características. Alguém com um temperamento difícil, alguém que se relacionava muito bem, mas por horas era difícil de compreender. E eu precisei olhar para dentro da minha história e entender, eu preciso estar disposto a ser transformado por Jesus. Senão o que eu prego é mentira. Senão o que eu falo não é verdadeiro, não é genuíno. E a gente vive uma geração que se levantou para acusar, que se levantou para apontar. Isso dói de falar. Eu não quero ser alguém que vai ser acusado por uma geração que não tem frutos nas mãos, que não tem fruto nenhum, projeto nenhum. Por isso eu me desfaço de toda a minha vaidade, luto comigo mesmo para ser alguém melhor.
Jesus não fundou sua igreja sobre grandes mestres de Israel, mas sobre pescadores, cobradores de impostos, mulheres e homens comuns. Jesus conta comigo e contigo. Não é sobre o pós-graduado. E isso tudo na jornada é consequência de alguém com a cabeça muito bem definida. Não é sobre a melhor capacitação, sobre a melhor interpretação. Não é. É sobre o coração mais vulnerável na presença e mais disposto a ser mudado por Deus. Isso nos afasta daquilo que é superficial e nos leva ao que é simples, genuíno e verdadeiro. Ser simples não é ser pobre em conteúdo, é ser puro em propósito. A gente se preocupa muito em ter informação, saber, ler. E isso, volto a dizer, gente, é importante. Mas aonde está o nosso coração em tudo isso? Nós não buscamos muitas vezes créditos para nós mesmos, reconhecimento do que nós fazemos, do que nós carregamos, do que nós temos. Não é sobre isso. Em resumo, uma igreja simples, mas não superficial, é aquela que não complica o evangelho, mas também não o dilui. O evangelho não é para ser colocado numa porção onde você define que isso é saudável e que isso não é saudável. Isso eu consigo fazer, isso eu não consigo fazer. Não, o evangelho é cruz, é renúncia. E quando nós somos alcançados por essa renúncia, por essa cruz, e entendemos o propósito, automaticamente se torna satisfatório replicar em outras pessoas, reproduzir outros discípulos. Ou vocês acham que para Jesus foi saudável olhar Pedro quebrando todas as vezes que Pedro se atrapalhava, que Pedro se equivocava, que Pedro ia contra os seus irmãos que estavam na mesma unidade, no mesmo propósito? Vocês acham que foi saudável para Jesus olhar isso, ter que digerir, entender, respirar e dizer: Pedro, vamos de novo, vamos mais uma vez? O evangelho de hoje se resume em superficialidade. Eu vou com as pessoas até onde é favorável para mim. Eu as discipulo até onde é proveitoso para mim. Eu coloco limites. As pessoas, elas se tornaram descartáveis. Os relacionamentos são descartáveis hoje. Aonde nós vamos chegar com esse evangelho falho, simples e raso? Mas com a Second House é diferente. Com a Second House nós trabalhamos, lutamos com as nossas dificuldades, vestimos as nossas armaduras, olhamos o campo, visualizamos o adversário, entendemos que a colheita já está disposta, mas nós precisamos trabalhar em prol da colheita. E continuamos dia após dia a trabalhar, dia após dia a discipular, a ser um com o outro, a ombrear a missão, a estar perfilado. Essa missão ela não é minha, essa missão ela não é do Benhur, ela não é dos pastores, essa missão ela é nossa. E se você tem vindo aqui somente para receber, eu quero te chamar de um obeso espiritual. Sim, você se tornou um obeso espiritual. E você cresceu em sabedoria, você até conhece a verdade, mas você não discipula ninguém, você não vai replicar isso sobre ninguém. E talvez você possa olhar para mim e dizer: Glauber, eu tenho lutado para mim ser alguém melhor, não me sinto apto ainda. Não é mais tempo de você se achar apto, é tempo de você se achar disposto a servir o Senhor. É tempo de você se colocar numa condição de disposto. E para disposto, Deus revela segredos e disponibiliza autoridade. Ou vocês acham que quando Pedro estava lá, mestre da pescaria, pescando, falando para Jesus que pescou a noite inteira, sabendo até a forma que o vento soprava, a forma certa, adequada de posicionar o barco, essa região específica para pesca, essa região específica para rede, para isso, para aquilo, Pedro se sensibilizou e ouviu o mestre: Mestre, eu pesquei a noite inteira e não peguei nada, mas debaixo da tua palavra eu lançarei as minhas redes. Houve uma sujeição de Pedro, houve uma humildade de Pedro. E o mais surpreendente depois de tudo isso, a pesca, ela é surpreendente. Eles foram surpresos de uma forma avassaladora pelo que receberam do mar. E Pedro chega diante dos pés de Jesus. Eu acho que é isso que é o que mais me fascina em Pedro. Mestre da pescaria, conhecedor dos mares. Ele chega diante de Jesus e fala: Jesus, te afasta de mim, eu não sou digno de andar contigo. Quantas vezes Deus está procurando pessoas que tenham isso no coração,
a disposição de reconhecer que nós não somos dignos. Ali começa um relacionamento triunfal entre Jesus e Pedro e as demais pessoas que Deus chamou para o ministério. Não é sobre o que você carrega hoje, não é sobre as feridas que estão no teu coração te machucando hoje, mas é quanto você está disposto a ser curado por Deus e transformado por Ele. E aí nós vamos refletir sobre alguns textos bíblicos. E parece que eu combinei com o Ben-Hur, né? E eu quero que você vá para algumas instruções claras de Paulo em Romanos 12. Nós vamos ler um pouquinho Romanos 12 e nós vamos entender. Eu quero que você reflita com isso como igreja. E como servo e ministro dessa casa, eu quero repreender todo o sono que não é oriundo da rotina de trabalho, mas o sono que é espiritual nessa casa. Você não veio para estar aqui dormindo na igreja. Isso é espiritual. Isso é espiritual. E pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, você é confrontado nesse lugar, para que haja reverência sobre a palavra. Não é sobre quem está aqui, é sobre a palavra. Romanos 12, a partir do verso 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Paramos por aqui por um instante. Paulo está chamando o povo de Romanos a se oferecerem em sacrifício, a se entregar, a sair de uma condição natural. Paulo está dizendo: se ofereçam como sacrifício. E este é o culto racional a Deus. O quanto nós estamos nos oferecendo em sacrifício a Deus. Second house. O quanto nós estamos nos oferecendo em sacrifício vivo, que é o nosso culto racional a Deus. O quanto nós sacrificamos o nosso tempo, os nossos dons, para ser sacrifício para outras pessoas, para ser instrumento para outras pessoas. O quanto Deus pode contar conosco a partir disso. O quanto. Seguimos, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esqueci de falar, Vitor, pode projetar aqui quando for na NVI, por favor, tá? E esse versículo, o Ben-Hur já explicou muito bem aqui, sobre uma metanoia, uma transformação. Mas eu escutei algo que me fez refletir, e eu converti isso, porque eu sou um homem de Deus. Todos aqui sabem que o Elon Musk comprou o Twitter, né? Sim ou não, gente? E transformou num aplicativo X. X. Porque eu não sou adepto desse aplicativo. Mas há uma informação importante aqui. Eu ouvi, numa certa feita, uma informação de que quando ele comprou esse aplicativo, uma pessoa que diziam ser do segmento feminino falou que o que o Elon Musk gastou para comprar o aplicativo Twitter, ele acabava com a fome na humanidade. Até então, eu ouvi essa primeira informação, não posso discordar, não tenho conhecimento pleno da informação. Dito isso, isso chegou ao conhecimento do Elon Musk. O Elon Musk procurou essa pessoa e questionou: me prova que com os recursos que eu investi, eu acabo com a fome da humanidade. Essa pessoa não tinha como comprovar. Não estou falando sobre números aqui, gente. Sabe por que tu não acaba com a fome da humanidade disponibilizando o valor que é preciso para acabar com a humanidade? Porque não se acaba a fome com valores. Se acaba a fome com a mudança de mentalidade, com a forma de pensar as coisas. Convertendo para o Evangelho, por que nós não multiplicamos as boas novas? Por que nós não convertemos mais em massa como antes? Nós vimos cruzadas, evangelismos,
dos grandes homens de Deus que levavam massas de pessoas. Pedro, seu primeiro sermão, 3.000 pessoas. Porque Romanos 12:2 não é uma verdade no meio da igreja. Não houve uma transformação, uma metanoia na nossa forma de pensar. Nós nos tornamos superficiais até na forma de pensar. E Paulo está nos fazendo refletir de uma forma simples. Transformar a mente, converter a mente. Como é que eu converto a mente, Glauber? Em relacionamento com o Espírito Santo, com pessoas que andam aliançadas com o Espírito Santo. Pô, Glauber, mas eu vou andar só com cristão? Não, seja um pouquinho mais inteligente. A gente é melhor que isso. Mas quando eu sou alguém que fui convertido, transformado pelo Espírito Santo, eu mudo o ambiente que eu estou introduzido. Tem nos faltado compreender essa palavra de Romanos 12:2. Uma transformação de mente. Consequentemente, as nossas atitudes irão mudar. As nossas atitudes irão produzir frutos em outras pessoas. E a igreja cresce. E Cristo sempre é lembrado. Aonde nós nos perdemos no meio de tudo isso? A nossa cabeça está preocupada com tanta coisa, tanta informação. A gente fica por horas rodando uma tela de um telefone, buscando uma resposta, uma falsa verdade, algo para satisfazer os nossos olhos, o nosso ego, a nossa vaidade, comprando, adquirindo, visualizando, invejando, tendo ciúmes. É isso que nós nos tornamos. E hoje Deus está nos colocando frente a frente com a verdade. Não com a intenção de nos julgar, mas sim de nos libertar nessa manhã. Seguimos, verso 3. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha em si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Isso podia ser um manual para a igreja, né? Nós colocáramos impresso ali. Second House, qual é o nosso principal papel? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Tá, mas eu não consigo, então nós vamos exercitar Romanos 12, a partir do verso 3. Para que Deus possa olhar no meio da igreja e encontrar uma comunidade que luta com as suas dificuldades, para não ser superficial, simples, mas verdadeira, simples, porém genuína, simples, mas objetiva, que traz as características de Cristo: mansidade, humildade. Isso tem nos faltado muito nos dias de hoje. É uma igreja que fala de forma clara, ama de forma verdadeira e serve com sinceridade. Nós temos amado de forma verdadeira? Nós temos servido a igreja e aos outros de uma forma sincera? Eu preciso que você seja verdadeiro com você mesmo nessa manhã. Senão você fica se sabotando, se colocando num labirinto e você não consegue sair daí. Ela não complica o que Jesus simplificou, nem transforma o evangelho em um peso que ele nunca impôs. Às vezes a gente está colocando um fardo na vida das pessoas, e Jesus tinha a missão de tirar esse fardo da vida das pessoas, e nos incumbiu essa missão, de sermos alguém que troca o fardo. E nessa manhã Deus vai trocar a tua bagagem. Deus vai trocar o teu fardo. Se você estava cansado, se você estava desanimado, não é mais tempo de você andar cansado, meu irmão. Você acordou hoje, você tem fôlego de vida.
você tem a possibilidade de continuar a tua história. Ela não foi interrompida. O autor da nossa história continua escrevendo ela, com capítulos, com circunstâncias, com histórias que nos desafiam, que levam a nossa fé a uma extremidade. Mas Deus está nos chamando. Mas ao mesmo tempo, essa simplicidade nunca foi algo superficial. Ela não vive de aparência nem de sentimentos momentâneos. Bom, eu estou sendo visto, eu estou sendo lembrado, o meu líder me cuida, o meu líder me discipula, o meu líder fala comigo. Deixa eu te lembrar uma coisa aqui, lindão e lindona. O teu líder, a tua líder, o teu pastor, a tua pastora tem uma igreja, tem uma família, e nem sempre você vai ser a prioridade. Isso não quer dizer que você foi esquecido, mas são circunstâncias ao longo da jornada. Até nisso nós nos tornamos superficiais. Eu amo as pessoas o quanto elas me amam, o quanto elas estão dispostas a me ajudar, o quanto elas compactuam com a minha ideia, concordam com a forma que eu penso. No momento que isso diverge de algo, não amo mais, esqueço. E às vezes o nosso coração está falando mais do que as próprias palavras, porque o nosso coração é assassino. A gente mata ministério, a gente mata propósito, a gente invade famílias, relacionamentos, sem saber o que essas pessoas estão passando. E Deus nos chamou para ser simples naquilo que Ele tem para tratar, servir com sinceridade, cuidar, curar. Ou vocês pensam que não é desgastante olhar para a história e ver muitas pessoas que já estiveram nessa mesa, nesse banquete, sendo alimentado por Jesus, e de uma forma banal virarem essa mesa e nada mais presta. Tudo é banal, tudo é superficial. Nada que nós construímos foi verdadeiro, nada foi genuíno. Tudo ficou claro que era superficial. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. É uma igreja que mergulha na palavra, que busca crescer em maturidade, que prega com profundidade, que ora com fé e que permanece firme quando as emoções se calam. O principal cenário da igreja a ser provada é o cenário da adversidade. É quando o inimigo quer nos confundir, é quando o inimigo quer nos colocar à espreita. Nessas horas você vê quem são os de verdade. Nessas horas você vê quem são os que estão sendo alimentados pela palavra. No meu processo de igreja, eu achei que eu tinha muitos amigos, e Deus me esclareceu que eu tenho poucos, porém verdadeiros. Mas o meu papel como igreja é olhar para esse ambiente que nós estamos aqui hoje e ver cada rostinho que está aqui e ver a possibilidade do quanto Deus pode usar cada uma dessas pessoas. Para isso nós lutamos dia após dia. O pastor Fabiano abre a sua agenda, a pastora Leidiane, dentro do que ela pode conciliar com o trabalho, para que nós possamos discipular as pessoas, cuidar das pessoas. O cuidado do lar reflete o que nós reproduzimos com Deus. O cuidado de ir na tua casa, ouvir as tuas dificuldades, saber da tua imaturidade, saber da tua dificuldade, mas se dispôs a ser um instrumento para ti, fala do que nós estamos projetando com Deus. Mas aí fica um questionamento: aonde estará essa igreja quando o dia difícil, quando o dia mau chegar? Nós iremos poder contar com aqueles que estão conosco, ou que se dizem estar conosco? Eu posso contar com a tua mão estendida quando eu me encontrar frágil e abatido? Eu posso encontrar o teu abraço quando a escuridão nos encontrar? Eu posso encontrar uma oração sincera de alguém que ama Jesus e não se colocou numa condição de julgar? Ou nós nos tornamos pedras de tropeço para a igreja? Matamos o nosso próprio povo, nos apedrejamos entre nós mesmos e deixamos de viver o propósito claro de Deus. Até onde Deus pode contar conosco? Porque no dia mau, no dia que a escuridão nos assolar, tem pessoas específicas que Deus chamou para cuidar de nós.
Isso não é superficial, igreja. Isso é simples, porém verdadeiro. Talvez a simplicidade se tornou algo banal para ti, se tornou algo do cotidiano. Reflete o que você tem hoje e o que você pode se alegrar, porque o amanhã pode trazer falta do que você tem hoje. E a tua imaturidade ou falta de experiência, de ser experimentado na fé, pode te causar um dano no decorrer da jornada, e você pode questionar de uma forma equivocada. Então é tempo de você se voltar ao Senhor hoje, de você se arrepender, de você pedir perdão, de você se reconciliar com Deus. E como nós iremos nos tornar uma igreja saudável, apta na palavra? Amando. O amor vence todas as dificuldades. E Paulo, no decorrer de Romanos, que é o que nós vamos ler, e eu te convido aí para Romanos 12, 9. Paulo vai entrar numa parte cirúrgica, que é difícil de ouvir, mas extremamente necessária. E a forma que nós vamos conversando, Deus vai ministrando o teu coração. E eu tenho a total certeza de que Deus está trabalhando no teu coração para ajustar rotas e caminhos nessa manhã. Romanos 12, a partir do verso 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Paramos aqui por um instante. Odeiem o que é mal. O nosso papel como igreja é, com toda a força do nosso coração, gente, é odiar o que é mal. O mal não pode ter parte com cada um de nós, não pode ter parte. A fofoca, ela não pode ter parte com nós. A disseminação do mal, ela não pode ter parte com nós. A vaidade, ela não pode ter parte. Isso está corroendo os princípios e os pilares da igreja. Seguimos. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Deixa eu te lembrar quando você chegou na igreja, em que a oração inicial do culto já mexia com a tua estrutura, e você não queria sair da presença. Mas os dias foram passando, e o sistema te empurrou para fora daquilo que é genuíno. Você foi amassado pelo sistema. Você foi engolido por uma falsa doutrina, e as mentiras começaram a sufocar o teu propósito. E aquilo que era simples, mas crucial e verdadeiro, se tornou banal para você. Você não valoriza mais os relacionamentos, as mesas que você se senta, as risadas que você dá. Isso não tem mais valor para você. Nós estamos preocupados em conquistar, em estar sentado numa posição. Que igreja nós nos tornamos? Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Nós só iremos perseverar quando isso for uma verdade para nós. A igreja que não ora é como se a igreja não respirasse. É como se fosse uma igreja que está sobre aparelhos, e uma hora isso vai se desligar. Mas Deus nos deu a condição de ser a igreja que ora, que tem fôlego, que tem ânimo, que compartilha. Seguimos. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Que palavra difícil. Abençoar os que nos perseguem. Se nós não tivermos isso no nosso coração, o que nós estamos fazendo aqui é mentiroso, não é verdadeiro, não nos leva a lugar nenhum. Se nós não exercitarmos, não praticarmos de orar, abençoar os que nos perseguem, o que nós pregamos é mentiroso, não nos leva a lugar nenhum. Não tem sentido nenhum falar sobre Jesus se nós não estamos dispostos a ouvir essa palavra e ela ser alimento para nós.
Isso é difícil, porém necessário. Seguimos. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Quanto Deus pode contar de nós para chegar num ambiente e ter a nossa plenitude com qualquer tipo de pessoa. Nós estamos dispostos a ir a qualquer lugar. A gente fala muito sobre missão, a gente está nos lugares, mas se Deus nos confiasse uma região extremamente simples para discipular pessoas que não têm nada a nos oferecer, o quanto de verdade Deus teria do nosso coração em tudo isso? Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe o que comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Isso é um tratamento, igreja. Isso é uma dificuldade. Discipular pessoas, ser igreja, tratar pessoas, cuidar do crescimento de uma igreja, nunca foi fácil. Mas Deus nunca nos disse que seria fácil. Nunca, Ele não nos prometeu nada. Ele nos deu uma comissão: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Nos deu direções, nos deu um rumo, uma direção a ser seguida. Mas Ele não nos propôs que nós teríamos os melhores lugares, os palácios, os lugares de honra, não. Pelo contrário, quando a nossa igreja, que nós estamos dispostos a servir hoje, começa com os discípulos, eles tiveram perseguição, açoites, mortes. O quanto Deus pode contar conosco para esse tempo. Tem uma frase de John Stott que ela ficou na minha cabeça por um bom tempo, e eu li esse livro e me recordei dela enquanto montava esse sermão. John Stott diz: simplicidade cristã não é falta de conteúdo, mas ausência de distrações. Deus nos quer com os olhos fixos no real propósito, naquilo que Ele tem para essa estação, para essa casa. E quem sabe nessa jornada nós tornamos tudo banal. Os nossos relacionamentos se tornaram superficiais, a forma de interagir com as pessoas se tornou superficial. Mas Deus está nos chamando hoje à condição de nos aproximarmos mais uma vez, de nos reconciliarmos mais uma vez. E eu quero que você coloque a mão no seu coração por um instante. E se você não se sente igreja, você não pode ser conduzido por obrigação, mas eu quero te fazer um convite. Se você se sente igreja, coloca a mão no seu coração e feche seus olhos por um instante. Nós ainda não terminamos a palavra, eu quero que você reflita. O Espírito Santo está me conduzindo para algumas coisas aqui. Eu quero convidar você em sujeição à palavra, refletir como que está a tua jornada hoje. Como que está a tua jornada hoje? Como que você tem conduzido as coisas de Deus hoje? Os relacionamentos dentro da tua casa, como é que estão? As atitudes que você tem gerado fora do ambiente familiar, elas refletem a Cristo? São atitudes genuínas? Atitudes de alguém que ama
nos amou primeiro, que corre para Jesus na adversidade, que sabe o seu lugar na mesa, que sabe o seu lugar de sujeição. Deus está curando pessoas essa manhã. E eu preciso que você seja verdadeiro com Deus agora, que você abra o seu coração e não tire esse momento somente para fechar os seus olhos, mas para refletir com Deus. Jesus, nós te pedimos perdão, Senhor, pelas vezes em que as nossas emoções nos sufocaram, Senhor, e nós deixamos à parte aquilo que era crucial, a vocação que o Senhor colocou sobre nós. Colocamos o nosso ministério trancado em um armário, esquecemos a chama que nos alcançou, começamos a esquecer das coisas, Jesus, os sorrisos que nos alegravam, a forma de estabelecer relacionamentos se tornou algo tão equivocado que entramos num ciclo de nos relacionar por troca, Jesus. E o Senhor já deixou explícito nessa palavra, Senhor. O Senhor nos chamou para servir uns aos outros, honrar uns aos outros, sermos fervorosos, agentes de transformação. Para isso eu peço que nessa manhã o Senhor nos leve a uma mudança de pensamento, Jesus, a uma transformação dos nossos pensamentos. Entra agora nos nossos pensamentos, Jesus, e converte, Senhor, tudo aquilo que é iniquidade, maldade, converte em boa ação agora, Jesus. Converte em ações de justiça e de graça, Senhor. Muda o cenário que nós estamos introduzindo, Pai. E a minha oração, ela é como igreja, como um todo, Pai. Há um potencial evangelístico absurdo no povo brasileiro, nessa nação. Só que nós nos preocupamos nos últimos tempos em julgar, em afrontar e apontar o próximo. Isso nos manteve distante da verdade. Isso nos manteve isolado da cura. Mas essa manhã o Senhor está vindo nos curar, Jesus. Curar os nossos corações, as nossas emoções, a nossa estrutura física por completo. E nós cremos que nós estamos recebendo a cura nessa manhã, Jesus. A cura para não sermos mais pessoas que acham normal a forma superficial de conduzir. Mas vai haver mais interesse, vai haver mais compreensão. Aquilo que nós criamos como rotina de ter líderes, mentores, pastores de uma forma online, onde uma rede social nos trouxe, nós iremos valorizar aquilo que é da comunidade, Pai, aquilo que é local. Nós iremos ter a sensibilidade no nosso coração para desfrutar, Senhor, em tempo e fora de tempo, da koinonia, Senhor, da união uns com os outros, do sentar, ouvir, rirmos uns com os outros e crescermos em sabedoria. Simplicidade cristã não é falta de conteúdo, é ausência de distração, Senhor. Nós não queremos estar distraídos, Senhor. Nós queremos estar focados, porque aí estará sobre nós o conteúdo que nós precisamos, aquilo que de fato nós precisamos carregar, a palavra que nós precisamos ter certa. E quando nós estamos no lugar certo, na condição certa, lutando para ser essa condição que o Senhor nos chamou para ser. Sim, lutando, Jesus.
haverá sobre a nossa boca palavras de conhecimento, profecias com entendimento, conselhos bíblicos, tudo isso respaldado pela tua presença e pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque nos dias maus o Senhor estava lá. Nos dias bons o Senhor estava lá. O Senhor continua cuidando da sua igreja. O Senhor continua cuidando do seu rebanho. E aqui estão as suas ovelhas, Jesus. Incluindo nesse rebanho, nós reconhecemos que o Senhor é o bom pastor. O Senhor é aquele que nos limpa, tira todas as vestes de iniquidade que nós carregávamos, nos veste com vestes de alegria, de ânimo, e nos dá mais uma vez a possibilidade de, curados, chegarmos nesse lugar do propósito. E quando nós chegamos nesse lugar, a tua presença é inconfundível, Jesus. Ela é inigualável. Você que tem andado distante da presença, que tem andado longe de Deus, está te chamando para mais perto hoje. E a intenção dele é te fazer corpo, como um membro específico que tem uma utilidade específica no corpo. Sim, Deus quer te usar. Deus tem o desejo de usar a tua vida. Não é mais tempo de você ficar lambendo as suas feridas, as suas dificuldades, mas é tempo de você se encontrar curado e avançar para o propósito. Te coloca de pé agora com fé no teu lugar. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, Pai. O louvor pode subir, por favor. Obrigado pela tua palavra que é lâmpada, Jesus, que é direção, que é destino, Senhor. Não perca o que está acontecendo aqui. Não se desconecte, não se desconecte. Obrigado, Jesus. Não seja indigesto com o Espírito Santo. Seja alguém que o honra. Honre nesse lugar. Honre a presença, honre a presença. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar e Ele está curando pessoas. Ele está limpando os corações das pessoas. Limpando o coração das pessoas. Abra o seu coração agora e se permita a ser restaurado pelo Espírito Santo. Há coisas que foram roubadas de nós na adoração, na unidade uns com os outros. Nós não olhamos mais para a comunidade como Cristo nos chamou a olhar. Nós não honramos mais como Cristo nos chamou a honrar. E Deus está nos purificando nessa manhã, tirando todo o intento das trevas, toda a palavra que ficou distorcida no nosso meio, a dificuldade de comunicação que atrapalhou, que trouxe ruído, que dificultou a igreja de ouvir com clareza a voz de Deus. Profeticamente, Deus está tirando tampões dos teus ouvidos agora. Tampões dos teus ouvidos agora. E você começa a ouvir a voz profética mais uma vez. E a voz do Espírito Santo, ela não pode ser interrompida. Ela não pode ser interrompida. Eu quero que você, com um ato de fé, pegue a sua Bíblia agora e vá para Colossenses 3, a partir do verso 12. Mas eu preciso que você esteja em unidade sobre isso. Colossenses 3.
a partir do verso 12. Todos acharam? Se você está com a sua Bíblia, pega ela na mão, assim, levanta ela para cima, assim. Declara: há poder na palavra de Deus. Há poder, meu irmão, há poder na palavra de Deus. Deus pode transformar cenários. Você crê que você pode sair daqui hoje diferente do que você entrou? Não fica nas minhas palavras, fica no agir do Espírito Santo nesse lugar. Colossenses 3, verso 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes ordenou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habitem ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja a palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Deus nos chamou a ser uma comunidade que vive em aperfeiçoamento. Não espera do teu irmão a perfeição, não. Mas olha para alguém perto de você e diga assim: meu irmão, eu não espero a perfeição de você. Mas diga isso com autoridade: meu irmão, eu não espero a perfeição de você, mas eu espero a tua disposição em ser alguém diferente, mudado por Deus, transformado por Deus. E assim como nós lemos em Colossenses, agora fecha os teus olhos, vamos adorar o Senhor. Vamos erguer a nossa voz em gratidão àquele que vive e reina. Você chegou aqui hoje com uma missão: ser a igreja simples e não superficial. Fecha os teus olhos e entra nesse lugar agora da plena revelação de Deus. Receba a sabedoria, receba a autoridade, receba a graça de Deus para confundir o seu adversário. Vamos adorar o Senhor. Aleluia.